Olá, professores. Meu nome é Alexandre Joca. Nós vamos hoje tratar na nossa aula sobre a formação sexual da juventude. Bom, nós temos pensado a formação, quando nós pensamos em formação da juventude, automaticamente nós pensamos nos espaços institucionais das instituições em que o jovem tem a oportunidade de apreender os conhecimentos sistematizados. E aí nós pensamos nos espaços institucionais da família, da igreja, da escola, que são tão importantes para a formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Quando nós falamos de formação sexual, uma questão inicial que é importante que a gente reflita é de pensar onde a sexualidade aparece, em qual dessas instituições a sexualidade aparece como uma temática importante para a formação dos nossos jovens. Ora, basta pensar que um obstáculo inicial é a compreensão da sexualidade como uma dimensão privada, uma dimensão que historicamente esteve silenciada, esteve posta a partir da nossa cultura ocidental, na margem, como algo pecaminoso, como algo feio, como algo sujo, como algo que deveria ser negado aos nossos jovens. Daí, a formação sexual está posta à margem desses espaços institucionais. Basta a gente perceber a dificuldade que os pais têm de falar de sexualidade com os filhos. Basta a gente perceber a dificuldade que nós visualizamos entre nós educadores de tratar da sexualidade com os nossos alunos. Basta a gente perceber a forma limitada que a igreja tem trabalhado as questões da sexualidade dentro das práticas pedagógicas empreendidas nos espaços das igrejas. Então, quando nós visualizamos essas três instituições e a fragilidade com que essa temática passa pelos seus espaços formativos, uma questão que eu coloco para que a gente pense é a gente imaginar como que nós nos formamos sexualmente para além dessas instituições. Então, pensar a formação sexual da juventude é pensar como que o jovem apreende saberes, se as instituições formativas, historicamente reconhecidas pela nossa sociedade, se apresentam tão fragilizadas para pôr essa temática em pauta, especialmente por conta dos tabus, dos preconceitos que nós temos alimentado na cultura ocidental para a abordagem da sexualidade junto aos nossos jovens e às nossas jovens. Então, uma questão importante e uma dimensão importante para a formação na vida contemporânea tem sido o papel da própria mídia, no sentido quando nós percebemos a eminência da sexualidade nos espaços de comunicação nas últimas décadas, de como o próprio capitalismo tem se apropriado da sexualidade dentro da lógica do lucro. E aí um quarto elemento importante para a formação da juventude acerca da sexualidade tem sido a própria propagação da mídia, da sexualidade na mídia, na sociedade contemporânea. Para além desses espaços, dessas dimensões, eu quero que a gente reflita sobre os espaços não institucionalizados da vida juvenil, que historicamente não são reconhecidos como espaços formativos. E aí, o que é que nós podemos imaginar? Ora, se
as instituições, a família, a escola, a igreja, se apresentam com bastante fragilidade para a abordagem sobre a sexualidade, onde que os nossos jovens têm apreendido as questões sobre sexualidade. É importante que a gente pense, e necessário, que a sexualidade está para além da pedagogização, dos processos de ensino-aprendizagem formal, e que a sexualidade passa pelos processos de autorreconhecimento desde a infância, de autorreconhecimento do corpo, de autorreconhecimento dos prazeres e de autorreconhecimento dos desejos, né? Então, aí a criança vai começar a se autoconhecer, a se descobrir, a descobrir seu corpo, a descobrir seu prazer, mas para além desse autorreconhecimento, ela vai se descobrir como um sujeito sociável, de sociabilidade, e vai descobrir que existe um mundo para além dela. E aí, essa descoberta, essa autodescoberta, ela vem seguida da descoberta do mundo, da descoberta do outro, da relação com o outro. E aí as relações entre pares têm se mostrado como um espaço eminentemente educativo no que diz respeito à sexualidade. Porque se o jovem sente nas instituições formais a fragilidade para a discussão da sexualidade e para a vivência e para a experiência, porque muitas vezes esses espaços institucionais da igreja, da família, da escola, nega o seu desejo, o seu prazer, a sua descoberta, né? Tem sido os espaços entre pares, tem sido nos espaços entre jovens que os jovens têm construído e ressignificado os seus saberes sobre a sexualidade. E aí pensarmos o quanto é importante para nós educadores, assim como para os pais, assim como para os demais sujeitos que fazem parte dos processos educativos da juventude, no reconhecimento desses espaços entre pares como os espaços educativos, né? Para que nós possamos pensar como que o jovem de hoje constrói saberes sobre gênero e sexualidade, como que os jovens têm elaborado táticas e estratégias de significação dos seus saberes, de descoberta desses saberes, de experimentação desses saberes, de modo que a gente possa fortalecer as próprias instituições para que estabeleça um diálogo mais próximo com a juventude, para que tanto a escola, tanto a família, tanto a igreja possam se aproximar desses processos de constituição de saberes sobre sexualidade que os jovens têm viabilizado entre si. Então, é pensar que a formação sexual da juventude, ela não se restringe aos espaços educativos formais e perpassa as suas experiências, a sua relação na descoberta de si mesmo e as relações que os jovens estabelecem com o outro, né? Com o outro especialmente nas etapas e no momento de descoberta dessa sexualidade. E aí, quando nós falamos de sexualidade, nós não estamos falando restritamente do ato sexual nem do prazer sexual. Nós estamos falando das descobertas do mundo, da descoberta de si mesmo, da descoberta juvenil, de se auto-reconhecer e se constituindo enquanto sujeito sexual nessa etapa tão importante da vida que é a juventude.